sua mãe fizesse um teste eugênico. E nesse teste ela descobrisse que o senhor possuísse algum gene que provavelmente poderia te atrapalhar no futuro ou causaria algum tipo de doença ou câncer. Sua mãe permitiria que você continuasse com esse gene? Com absoluta certeza, não. Muito obrigada. Tem mais perguntas, excelente. Senhores advogados, senhores possuem mais alguma testemunha? Não. Senhores promotores, os senhores querem fazer alguma pergunta para a testemunha? Por favor, dirija para a testemunha. Boa noite. Eu gostaria de saber a respeito da eugenia. Provavelmente você já deve saber algo a respeito, correto? Sabendo da eugenia, então você concorda que a eugenia tem várias tecnologias que possibilitam que as pessoas consigam ter um estilo de vida e uma saúde melhor, certo? Protesto, silêncio. Está argumentando uma coisa dela. Por favor, mantenha o... Oi? Foi uma pergunta clara e objetiva. Por favor, prossiga, senhora. Protesto negado. Retomando, sabendo disso, do contexto total da eugenia, você também não pode abandonar o lado da eugenia que torna as pessoas inferiores, excludentes. Eu gostaria de saber se você tem algum tipo de debilidade física ou alguma coisa que coloque você em relação ao demérito na eugenia. Protesto aceito. Retomando a respeito disso, supostamente, se você tivesse, hoje você estaria na classe dos inferiores, entendendo a eugenia? Eu acredito que se a eugenia estivesse, eu provavelmente não seria inferior, porque pelo pré-natal, já teriam previsto que eu teria esse gene. Logo, teriam já arrumado. Correto, mas trabalhando com a hipótese de que você já é adulto. Você pode repetir? Trabalhando com a hipótese de que você já nasceu, as pessoas que estão aqui hoje não têm como se beneficiar da eugenia mais. A não ser no futuro, é claro, para os seus filhos. Como você lidaria com isso numa posição inferior? Eu vou fazer uma analogia. Tudo que você usa foi através de sacrifícios humanos. Eu não me importaria se é um sacrifício humano se o meu filho, meus descendentes, pudessem ter uma vida melhor. Assim como eu garanto que minha mãe e qualquer pessoa da minha família também se sacrificaria por mim. Então você concorda com o sacrifício de 6 milhões de judeus no Holocausto? Não concordo. Uma vez que aquela eugenia não é a eugenia que está sendo proposta pelos advogados. A eugenia ainda é a mesma, não sei se o senhor compreende com total qualidade, com profundidade o assunto, porém abordada por nomenclaturas diferenciadas. Repito a pergunta. A eugenia sendo a mesma, você concordaria com esse tipo de sacrifício? Protesto. Ele já respondeu a pergunta anterior, que é exatamente do mesmo cunho. Não vejo porquê da repetição da pergunta. Protesto aceito. Por favor, senhora advogada, senhora promotora, seja mais objetiva e clara e não repita as perguntas. Retomando o interrogatório, eu gostaria de saber, com todas as hipóteses que eu já te apresentei, se o sacrifício dessas pessoas realmente vale a pena, se a sua vida ou a vida de qualquer um que está aqui vale mais do que qualquer outra, para salvar alguém. Se você pensar que muitas vidas já foram sacrificadas e a gente continua a evoluir, sim. Tem mais perguntas, Letícia? Obrigada, Sr. Kim, pela sua presença. Por favor, dirija-se à plateia. Senhores advogados, vocês possuem mais alguma testemunha? A testemunha não está presente no momento. Obrigada. Iremos agora para cada lado, começando pelos promotores. Por favor, os senhores promotores podem apresentar suas provas ao júri. Eu gostaria de apresentar as provas a vocês, júri, a plateia, os senhores advogados. Hoje, na palestra que nós tivemos, agora há pouco, nós conversamos com uma das palestrantes, a Maria Helena, e ela nos cedeu, de muito bom grado,
uma passagem da palestra que ela fez. A prova é verídica, pois nós pedimos que ela escrevesse e transcorresse tudo por extenso e assinasse. No trecho ela diz o seguinte: a eugenia age como um câncer terminal na sociedade. Ela discrimina, ela exclui e separa os seres humanos que são desde o princípio irmãos de espécie. Dentro dessa realidade, preconceito é um dos primeiros sintomas desse câncer que rói a humanidade. Além desse depoimento, que foi dado por uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto, nós temos citações que remetem à época do nazismo. Vocês já devem ter ouvido falar num livro do Hitler que se chama Minha Luta. Nesse livro, aliás, esse livro foi escrito com base em princípios eugenistas. E, durante trechos do livro, ele vai transcorrer as seguintes frases: a exigência de que as pessoas defeituosas podem ser impedidas de procriar descendências igualmente defeituosas parte da razão mais cristalina e sistematicamente executada representa o ato mais humano da humanidade. Ou seja, ele concorda que se a pessoa é defeituosa, ela produzirá pessoas defeituosas, portanto, para que isso não ocorra, ela deve ser exterminada. O Estado dos povos deve estabelecer a raça no centro de toda a vida. Precisa tomar cuidado para mantê-la pura. Traga crianças... Alguém que tem algum tipo de deficiência não deve ser permitido que traga crianças ao mundo. É necessário que sejam declarados incapazes de procriar todos os que são doentes de modo visível e que herdaram uma doença e podem dessa maneira passá-la adiante. Conhecendo o contexto onde nós estamos, eu sei que todos aqui são alunos, todos aqui ainda estão submetidos a métodos de ensino e a notas. Uma das bases de avaliação da época do extermínio, onde as pessoas eram ou esterilizadas, ou seja, eram impedidas de procriação, ou eram punidas, ou eram exterminadas, era o rendimento escolar. Por favor, só pensem, quem aqui tirou uma nota abaixo da média nas últimas provas? Conseguiram pensar? Todas essas pessoas, a partir de agora, não existem mais. A mesma eugenia que cura é aquela que exclui aquele que já não se enquadra. Então, pensem a respeito disso quando forem avaliar e deliberar. Porque é necessário que vocês prestem atenção que nós não estamos falando dos outros, nós estamos falando de nós mesmos. Obrigada, senhora promotora. Senhores advogados, o senhor possui prova? Sim, excelente.